Professor, nas suas aulas, em especial nas aulas de religião, né, sobre religião comparada, sobre religião, você tem evitado se colocar, como você mesmo disse, como pregador de uma religião. Segundo você disse nas aulas que gravou recentemente, você entende que a sua vocação é trabalhar no terreno anterior, quer dizer, dar instrumentos para as pessoas terem responsabilidade e entenderem o que é se decidir para uma religião e por que é importante ter uma religião, né? E diz também que isso não quer dizer que, na sua opinião, as três religiões abraâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, são equivalentes, né? A pergunta já que não são equivalentes, o que as diferencia como opção de um brasileiro, por exemplo? Como opção de um brasileiro? Primeiro a herança histórica. Primeiro a herança histórica. Porque a pessoa fala, mas só a herança histórica. Não, é porque a herança histórica é real. Quando a gente fala herança histórica, é assim, eu não quero dizer, não, porque no século XVIII todo mundo era católico aqui. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de herança, eu não estou falando de um fato histórico que aconteceu há 200 anos. Eu estou falando de herança histórica. A herança histórica não é a mesma coisa que fato histórico. Certo? A herança histórica é o seguinte: tem muitas maneiras de pensar e de sentir que são espontâneas para mim, que quando eu olho dentro de mim, não, ninguém botou isso em mim, é como eu sinto isso aqui. E que você vai ver que elas não nasceram de você, elas são herança. Então tem muitas maneiras de sentir e de pensar que um brasileiro tem, que são cristãs e às vezes até especificamente católicas. E ele nunca foi católico, ele nunca foi numa igreja, ele nunca, entendeu? Muitas coisas em você. Então tem muitas coisas que assim, se você agora se tornar um cristão, você não vai ter que mudar em você, entendeu? Porque você já sentia mais ou menos daquele. Você só vai aprender a tirar proveito real daquilo. Você entendeu? Porque é isso que é uma religião que é só herança histórica em você. Você não sabe tirar proveito daquilo, nem para o desenvolvimento pessoal aqui na vida, nem muito menos para que você tenha um bom destino depois da morte. Mas elas são herança, elas são coisas que você não precisa mudar em você se você entrar naquela religião. Entendeu? E você vai entrar no budismo, você vai ter que mudar muitas coisas que você acha que são simplesmente naturais de você, que são muito íntimas. Então, isso é um negócio que você vai ter que reelaborar completamente. Você entendeu? E isso é um negócio muito difícil. Isso é um negócio incalculavelmente difícil. Por exemplo, é muito provável que você tenha algum grau de convicção, que qualquer brasileiro tem algum grau de convicção de Deus me ama. Não sei se você tem essa ideia, por quê? Um dia você olhou no seu coração e viu um Deus que te amava? Você respirou essa ideia e herdou ela historicamente. Essa ideia faz parte do cristianismo. Ela existe no cristianismo de maneira mais ou menos original. E você pensa que, não, isso aí é o normal e faz parte de todas as religiões. Se eu entrar no budismo, eu vou poder continuar acreditando exatamente a mesma coisa, para se tornar um bom budista. Entendeu? Você vai ter que mudar algumas coisas, algumas dessas coisas muito fundas e naturais em você. Entendeu? E se você tentar se integrar realmente no cristianismo, certo? Você vai tirar proveito dessas coisas que você já sente e crê. Entendeu? Elas vão se tornar, de repente, só capital moral e espiritual para você. Falando para um público geral. Quando você fala de herança histórica, a pessoa não tem ideia do espaço que isso ocupa na sua alma, que a sua herança histórica ocupa na sua alma. Você pensa que é só uma coisinha. Hoje em dia a gente pensa que nós somos máquinas reprogramáveis, entendeu? Computadores que você joga um software, tira o software, agora limpa o HD e joga uma outra coisa, certo? Essa é uma imagem que a gente tem sobre a nossa constituição, sobre a nossa forma de existência e ser. E essa imagem é muito interessante porque ela te liberta completamente da ideia de herança histórica. Não, o que tem aqui, o que eu penso aqui sou eu que penso, porque eu penso e porque eu sinto e porque isso é o natural para mim, certo? E isso não é assim de jeito nenhum com o ser humano, de jeito nenhum. A imensa maior parte do que eu penso e sinto espontaneamente é herança histórica, certo? Quando não é herança histórica, certo? É influência cultural. Quando não é influência cultural, é influência familiar. E aí sobra um espacinho, 2%, 2%,
Que é, não, isso aqui é o meu temperamento, mentalidade, minha inclinação pessoal, minha experiência. E aí você tem que pensar isso aí. Não, se esses sentimentos religiosos básicos que você tem, certo? E que estão profundamente arraigados em você, e na cultura em geral, e na sociedade em geral, certo? Se eles são positivos, certo? Quer dizer, quando eu digo positivo, não é que eles são bons para você. Eles não são bons para você. A sua herança histórica não é boa para você, a não ser que você agarre ela. A não ser que você tome posse dela, você tome consciência dela, você entendeu? Que só ela, por si, essa herança vaga de cristianismo, não te tornará algo agradável aos olhos de Deus. Não vai te tornar algo agradável aos olhos de Deus, certo? E que a maneira mais fácil de você se tornar alguma coisa agradável aos olhos de Deus é cavar essa herança e tomar posse dela, certo? Quer dizer, então, não estou dizendo para você se converter para uma igreja imediatamente, amanhã, depois de amanhã, certo? Mas comece a ler o Evangelho, comece a ler as Epístolas de São Paulo, comece a ler as Escrituras, comece a ler a apologética cristã de ontem e de hoje, certo? Visite muitas igrejas. Vai numa igreja protestante, vai na católica, visite muitas igrejas, converse com pessoas que têm aquilo, entendeu? Tenta ver se você faz da herança histórica, certo? Um capital espiritual de que você pode se aproveitar para viver bem a sua vida e talvez ter um bom destino depois da morte. Eu acho que é muito improvável você, só com a herança histórica semiconsciente, você tirar um bom proveito. Por outro lado, com a abstração, a mera abstração mental da sua herança histórica. E, não, eu agora, sei lá, vou fazer um negócio que é totalmente diferente, que tem uma herança histórica totalmente diferente. Eu também acho muito pouco provável que você... Se você virar budista, a verdade é a seguinte, você vai fazer na sua mente, você vai fazer uma síntese estranha entre a sua herança histórica cristã e o pensamento budista. Eu não sei se isso vai dar certo. Não posso te recomendar isso como a sua escolha número 1. Entendeu? Não posso te recomendar. Outro fator importante, que eu acho muito importante, certo? Para a escolha da religião, que é o seguinte: muitas pessoas não fazem esse esforço de retomada tomada de posse da sua herança histórica por preconceitos contra as diversas igrejas e os padres e os pastores. Não, eu acho que esses caras estão aí só para enganar a gente. Jesus Cristo é muito legal, mas nos últimos 2000 anos todos os caras eram canalhas. E estão aqui para me sacanear, certo? Eu acho que esse preconceito é muito injusto da sua parte, entendeu? Ele é profundo. Não estou dizendo para você que não tem pastores, bispos e padres sacanas. Tem, entendeu? Tem, certo? Mas eu acho que a ignorância histórica é muito injusto, entendeu? E se você vai para uma... Daí você escolhe uma religião estrangeira, ou você não se familiariza com a sua religião nativa, certo? Com base nesses preconceitos. Ou seja, um fator motivador dentro de você. Não é um fator consciente, necessariamente elaborado, mas ele é algo que está dentro de você, entendeu? É uma realidade que existe dentro de você, certo? De novo, você vai fazer a fusão daquela religião estrangeira com os seus preconceitos. E se os seus preconceitos são injustos, você vai tornar injusta a sua religião estrangeira em você. Você entende? A vida humana é um negócio complexo e articulado, você entendeu? Então eu acho, não, vai fazer isso aí, tenta recuperar por meio das escrituras, por meio dos grandes apologetas, vai ler as obras dos grandes pregadores cristãos dos tempos passados, circula muito nas igrejas, no mínimo, isso vai limpar você dos preconceitos injustos que você tem contra a religião cristã. Pessoalmente, entendeu? Vai te dar um banho. Se no final desse banho você falar, não, mas ainda assim eu acho que essa não é religião para mim, não tem problema, meu filho. Entendeu? Mas se você for para uma outra, você foi para uma outra limpo, sem maldade, entendeu? Sem maldade contra alguém que na verdade não fez maldade nenhuma contra você, entendeu? E que se você vai sem ter feito esse esforço, você vai com maldade, você vai carregando maldades potenciais, certo?
que vão te prejudicar como ser humano. Então, esse é um segundo fator que eu acho muito importante. Muito importante. Então, um é a facilidade, porque você já tem valores, sentimentos e ideias que derivam de uma religião que esteve presente no ambiente. E a outra é essa. Se você não é dessa religião, você tem preconceitos contra ela. Certo? E na minha experiência, muitos dos seus preconceitos são injustos. E preconceitos injustos são um potencial para a maldade e a crueldade humana. Você entendeu? Esse é o combustível da crueldade humana. Não é que você vai necessariamente se tornar uma pessoa cruel. Pode ser que aquilo fique um combustível que nunca pegue fogo no curso da sua vida. Certo? Mas eles estão lá e eles são um perigo para você. Entendeu? E se você fizer esse esforço, não, lê as escrituras, lê os escritos dos santos, visita todos os tipos de igreja, todos os tipos de mosteiro cristão. Eu acho que você vai falar, nossa, tem gente muito legal nesse negócio aí. Tem gente muito legal nesse negócio aqui. Minha visão talvez fosse um pouco injustificada. Então, você se livrou de um explosivo, uma bomba que tinha dentro da sua alma e que podia destruir ela subitamente. Você entendeu? Então, eu acho que essa é outra razão fundamental para o projeto primeiro fazer isso. Mesmo que no fim dessa jornada, não vai ser uma jornada do quê? 2 ou 3 anos, para você se familiarizar com algo, conhecer as pessoas, conhecer um número suficiente de pessoas, talvez 4 anos, certo? Eu acho que o fim dessa jornada, mesmo que você, independente de em que religião você termina no fim dessa jornada, você pode terminar no fim dessa jornada e falar, não, eu acho que ainda é melhor eu continuar, eu vou me orientando, eu tenho a minha religião pessoal, eu não sigo nenhuma religião instituída, certo? Eu acho que a jornada vai te fazer bem. Você entendeu? E eu acho que essa jornada vai te fazer bem, certo? Mesmo que você termine ela e falar, pois é, agora eu vou virar monge budista. Tá bom. Entendeu? Mas eu acho que você vai ser um monge budista melhor porque você fez essa jornada. Você entendeu? E eu acho que vai ser, mesmo que você termine budista, você vai terminar, você vai ser melhor. Você chegou lá um material humano melhor. Você entendeu? Por uma jornada de limpeza e resgate da religião dos seus antepassados. Entendeu? Não é uma religião ruim. Eu sei que as pessoas pensam, não, o catolicismo, o protestantismo, é um monte de canais, esses padres sempre sacaneando todo mundo. Não. Tem essas pessoas. Mas essas pessoas, as pessoas ruins, então, as pessoas ruins existem em qualquer grupo organizado de seres humanos. De maneira geral, eu acho que a visão que a pessoa tem, que o herdeiro passivo de um cristianismo que ela não conhece, certo? Eu acho que, de maneira geral, a visão dessa pessoa acerca do cristianismo, acerca da igreja, é cheia de preconceitos injustificados. Curioso que a frase que você usou para representar esses preconceitos quase literalmente a frase que John Lennon disse certa vez. Não, Jesus Cristo é um cara legal, ok, mas os seus seguidores atrapalharam tudo e tal. Você entendeu? Entendeu? Isso aí é assim, tá bom, é mesmo, senhor John Lennon. Quantas igrejas o senhor visitou? De quantas denominações? Com quantos padres o senhor conversou? Quantos sermões de santos o senhor leu? Quanto dessa jornada que a gente está sugerindo você fez? Nada. Você foi na igreja lá quando você era criança, a igreja que seus pais te levavam, mas você não examinou a coisa, tanto em termos de pessoas reais, certo? Por isso a gente fala visita as igrejas, visita os mosteiros, para você conhecer as pessoas reais que estão envolvidas no negócio, certo? Daí você vai ver que num lugar tem gente ruim, num lugar predominam os pensamentos das pessoas ruins, em outro lugar predominam outros, e ao mesmo tempo, vamos dizer, literária e intelectual. Leia os evangelhos, leia os sermões dos santos, leia os catecismos. Entendeu? A jornada tem que ser dupla. Porque como a gente falou, na vida você precisa de 2 tipos de segurança. Entendeu? 2 tipos de segurança. As suas ideias estão mais ou menos na direção da verdade, entendeu? E que seus aliados estão mais ou menos na direção do bem. Entendeu? Você precisa dessas 2 coisas na vida, certo? E eu acho que se você fizer essa jornada nas igrejas, você vai sair com uma imagem muito melhor deles do que a que você tem. É muito mais justa, muito mais equilibrada, muito mais verdadeira. É sério mesmo, eu não faço isso. A pessoa pode falar, ele tem o interesse oculto de que daí você vai virar católico e ele levou você para a igreja que você não queria.
Não, eu não tenho o menor interesse oculto nisso. Como eu falei, você pode terminar isso aí e virar um monjinho católico, você pode terminar isso aí e virar protestante, você pode terminar isso aí e virar cristão ortodoxo, você pode terminar isso aí e falar nenhuma dessas, o meu negócio é o Islã, você pode terminar isso aí e virar budista, e você pode terminar isso aí e continuar seguindo só uma religião da sua consciência, uma religião idiosincrática, que é só sua, certo? Ou você pode terminar isso aí e virar ateu. Putz, agora que eu não acredito em porcaria nenhuma, entendeu? Eu não tenho a menor ideia de onde a sua jornada vai terminar. Realmente eu não tenho. Objetivamente eu não tenho. Mas eu observo que, de maneira geral, um resultado bom para você, ela tende a te dar. É te livrar de preconceitos idiotas que podem te destruir a sua vida, entendeu? Você entendeu? Que os enganos e preconceitos que eu tenho têm um potencial muito grande para destruir a minha vida. Como pessoa humana. Você entendeu? E quando eu dou esse conselho, estou querendo te ajudar nessa esfera. Você entendeu? Nessa esfera. E já quanto a... Não, o meu perfil de ensino público é simplesmente o seguinte. Nós temos um outro problema, entendeu? Que é assim, eu, primeiro, por vocação mesmo, eu prefiro lidar com esse outro problema do que o problema de qual deve ser a sua religião. O problema de um pregador é esse, entendeu? Te convencer de qual deve ser a sua religião. O meu problema é o seguinte, ninguém está convencido de que tem que ter uma religião, mas nós vivemos numa sociedade que é o seguinte, você estava no século XIX, era feio você não ter a religião que as outras pessoas tinham na sua sociedade. Todo mundo diz, não, tem que ter uma religião, claro. Então, esse problema não tinha. Nós temos esse problema. Ninguém está convencido de que tem que fazer uma busca, vamos dizer, consciente, sincera, deliberada e racional de uma religião. Todo mundo, não, segue a inspiração do seu coração. Puta, a inspiração do seu coração provavelmente vai te ferrar, certo? Então, eu gosto muito de atacar esse problema. Por que você deve fazer uma busca razoável, racional e deliberada e consciente de se informar sobre a religião, certo? E sobre as religiões, se você desconfia de uma, entendeu? Se você desconfia de uma, se informa sobre várias. Não se informa só sobre as outras, entendeu? Se informa daquela que você desconfia também, porque isso vai te ajudar muito. Como a gente falou, pode ser que a sua desconfiança venha de preconceitos injustificados, e preconceitos injustificados são perigosos para o seu desenvolvimento humano. Você entendeu? Para o seu desenvolvimento como pessoa. Certo? Então eu gosto de atacar esse problema. Quer dizer, eu acho que eu tenho alguns bons argumentos de por que você deve fazer isso. Certo? E em termos apologéticos, eu não tenho argumentos melhores do que os do passado, do que os que já falaram no passado. Eu acho que eu só pioraria todos os outros argumentos, entendeu? Eu acho que, assim, se Santo Agostinho tivesse atacado esse problema de que eu estou falando, eu provavelmente me sentiria acanhado de atacar o mesmo problema. Eu diria, lia Santo Agostinho, que ele atacou esse problema, assim, de que você não precisa ter religião, entendeu? Porque, esse cara já tratou desse problema tão melhor do que eu. Certo? Mas esse é um problema de que eles trataram um pouco, porque não era um grande problema. E esse é um grande problema agora, e daí eu falo, cara, esse aqui eu acho que eu posso fazer de maneira mais ou menos competente, você entendeu? Eu sinto que eu estou dando uma contribuição original, entendeu? Professor, Chesterton disse uma passagem de sua obra que aquele que não crê em Deus acaba crendo em qualquer coisa. Isso você diz em suas aulas, é muito comum a gente colocar muitas imagens para tentar representar Deus e acaba louvando outra coisa e não o próprio Deus, né? Tem aulas até antigas suas em que você diz, olha, esse Deus que você está concebendo aí, ele está parecendo um Papai Noel. E não propriamente o Deus, né? Deus único e verdadeiro. A pergunta é, quem é Deus? Uau! Eu só posso te dar a resposta de São Tomás de Aquino, não sei. Ele disse isso em alguma... Sim, não somente ele disse não sei, como ele provou que você não tem como saber. Porque nós vamos caminhando por indícios, é isso, né? Sim, não, veja bem, a essência divina e a personalidade divina,
são algo que estão muito além do intelecto humano. Incalculavelmente além do intelecto humano. O que não quer dizer que você não pode... É uma coisa perigosa dizer que você pode saber o que é Deus, e é uma coisa perigosa você dizer que você não pode saber o que é Deus. Certo? Porque Deus pode se fazer conhecer de modo suficiente para você, certo? Mas esse modo pelo qual Deus se faz conhecido para você é como a intimidade entre duas pessoas, é como o modo pelo qual duas pessoas se fazem conhecidas uma da outra. É um modo mais ou menos incomunicável. Isso não se traduz em palavras. Né? Não se traduz facilmente em palavras. Quando você traduz, você sente que você traiu aquela relação. Você entendeu? Você traiu aquela relação. Claro, você pode falar em termos teológicos gerais, em termos de teologia fundamental, quer dizer, ele é onisciente, onipotente e infinitamente bom, ele é o bem infinito e ele é o seu criador e o seu juiz. E esses são termos de conhecimento que são mais ou menos suficientes para a gente lidar com essa ideia de Deus. Mas falar de quem ele é, e acho que as melhores pessoas para dizer, não, eu quero boas respostas sobre isso. Né? Começa a entrevistar monges contemplativos de muitos anos. Certo? Essas são as pessoas que melhores falam acerca de quem Deus é. Entendeu? Porque são muito acostumados a tentar estabelecer uma relação íntima com ele e saber o que eles podem falar daquilo sem trair aquela relação. Entendeu? Isso seria... É como você me perguntar quem é a minha esposa, certo? Quem ela é? O que ela é para você? E daí, não, eu não posso falar isso sem trair essa relação. É um pouco como responder quem sou eu também. É como responder quem é você e quem sou eu. É exatamente a mesma coisa. É praticamente impossível fazer isso sem trair a verdade da coisa. É essa a resposta. Quem é Deus? Ela anula completamente toda a minha capacidade discursiva. Anula completamente.